mas estamos recebendo aqui no finalzinho do nosso Jornal do BR de hoje a presença do ex-vereador Caju. Caju, seja bem-vindo ao Jornal do BR. Caju, estamos acompanhando no estado de Alagoas e no país, segundo turno, a nível de país, Lula e Bolsonaro, e aqui no estado de Alagoas, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha estão aí disputando o governo do estado de Alagoas. Como você tem acompanhado, Caju, esse momento que, inclusive, é muito delicado, Caju, tendo visto o que aconteceu nos últimos dias no estado de Alagoas. A gente teve um governador afastado, a gente tem a operação da Polícia Federal, a gente tem a suspeita de desvios de 54 milhões e tudo isso precisa ser debatido e, principalmente, o eleitor precisa avaliar. Boa tarde, Caju. Boa tarde, Antony. Boa tarde a todos os ouvintes que estão agora no presente do BR-104. Você resumiu tudo, né, Antony? Você vê um candidato que foi afastado pela Polícia Federal. Puxe mais o microfone, Caju. Afastado pela Polícia Federal por mais de 54 milhões de reais, com prova, testemunha, vídeos documentados, testemunhas, todas as provas. E você vê ainda pessoas querendo votar num candidato desse. E aí eu lhe pergunto, essa pessoa que quer votar num candidato desse, que tem seu filho, eu lhe pergunto, você está dando um exemplo à sua família, aos seus filhos? Porque se você vota em um cara que está roubando, qual o exemplo que você está dando ao seu filho? A ele futuramente também roubar? Eu acredito que um cidadão de bem pense 2, 3 vezes e pense direito mesmo, porque a gente está colocando o Estado na mão de um cara que já foi afastado agora pela Polícia Federal. Imagine quando ele pegar o Estado, como vai ser o nosso Estado. Se aí vocês vão depois falar, não está chegando os recursos necessários nos postos de saúde, não está chegando o recurso necessário na educação, não está tendo saneamento básico, não está tendo geração de emprego, o Estado não está desenvolvendo e tudo isso cai em cima das pessoas que mais precisam. E o que é que você vai dizer ao seu filho? Meu filho, eu votei em um cara que a federal acusou ele de roubar 54 milhões. E é o correto, meu filho, você vai ter que fazer isso também, porque é melhor roubar do que ser honesto. É isso que você vai dar de exemplo à sua família, aos seus irmãos, aos seus filhos? Eu não acredito, Antony, que vai ser pelo esse caminho, não. Eu acredito que as coisas vão pelo caminho do bem. Eu acredito que o Rodrigo Cunha, se Deus quiser, vai ganhar a eleição. Eu estou falando isso não é porque eu sou o Rodrigo Cunha, não. Porque se eu não fosse Rodrigo Cunha agora, fosse Rui, ou fosse Collor, ou qualquer um candidato, eu estaria com esse candidato que não fosse esse aí. Porque eu sei que já está no caminho errado. E a tendência é só piorar, Antony. Inclusive, Caju, é importante a gente falar que citamos aqui o candidato Paulo Dantas e toda essa situação de investigação policial, porque é ele que está sendo investigado. Esse é um fato que, inclusive, os apoiadores têm que refletir. O candidato hoje a governador do estado de Alagoas, que está sendo investigado, que foi afastado nos últimos dias, foi o candidato Paulo Dantas. Isso é um fato. A gente está acompanhando. Houve uma operação da Polícia Federal, o afastamento por uma ministra. Depois, os ministros reafirmaram o afastamento. Agora, o governador é reconduzido ao cargo, mas eu gostaria, inclusive, de ressaltar a você. O governador não foi inocentado das acusações e da suspeita de ter participado desse esquema de fraude, não. Ele está reconduzido ao cargo, mas o processo segue. O mérito de toda essa investigação e desse processo não foi julgado. Foi reconduzido ao cargo devido ao entendimento de alguns ministros que entenderam que, diante desse momento eleitoral, de um crime que foi acontecido, que a suspeita de que aconteceu na Assembleia e não no governo do Estado, então é um entendimento momentâneo, mas segue o processo. A gente vê algumas falas de que a verdade veio à tona. Não, a verdade ainda vai aparecer.
A verdade vai vir à tona através da apuração que faz hoje a justiça, da investigação que tem feito a Polícia Federal. E aí, Caju, sem dúvida alguma é preocupante. E eu peço à população também que reflita. O momento é muito importante, o momento é decisivo, como você bem disse, é o futuro do Estado que está em nossas mãos. Que você reflita muito bem. Mas, Caju, chama a atenção os dados de algumas pesquisas que apontam o crescimento do candidato Rodrigo Cunha. Algumas pesquisas trazem, inclusive, que o Rodrigo Cunha empatou e outras já trazem que o Rodrigo Cunha virou. Como é que você tem acompanhado os dados e os números dessas novas pesquisas? É isso mesmo, Antônio. Na verdade, a verdade já apareceu desde que a Polícia Federal afastou ele. Entendeu? Isso é fato, não sou eu que estou acusando, não é você não. Isso. Foi a Polícia Federal que acusou, que mostrou as provas. E o procedimento normal vai ser o quê? Vai ser afastado, vai ser provavelmente preso e devolver todo o dinheiro que foi desviado, porque as provas são firmes. Você não tem como dizer que não fez, porque tem a testemunha, tem documentos, tem vídeo, tem os apartamentos que foram comprados, a mansão. Então, a tendência é que o processo siga normalmente dessa forma. Então, assim, a verdade não apareceu nada. A verdade que apareceu foi que a PF realmente fez isso e agora é esperar os processos prosseguir para que as coisas aconteçam. Agora, eu não acredito que o cidadão de bem vai continuar, quem já votou no candidato, vai continuar errando fazendo isso. Porque se você perguntar por que você vai votar nele, eu quero que as pessoas me digam qual o motivo. Porque o cara fez o quê? Você me diga um projeto importante que foi feito. Nenhum. Ainda fica usando o ex-governador que fez alguma coisa e ele fica afirmando que foi ele que fez. Outra situação, aproveitando os votos de Lula, associando ele com Lula. Como assim, o Lula, eu voto em Lula, então tenho que votar em Paulo Dantas. Não. Quem vota em Lula, vota em Rodrigo Cunha. Quem vota em Bolsonaro, vota em Rodrigo Cunha. Porque você não é obrigado a votar no Paulo Dantas porque está associado. Porque, na verdade, ali foi só um marketing político. Ele se juntou com Lula para tentar ganhar o voto do eleitor que vota em Lula. Para associar o voto do eleitor. Então, vocês têm que acordar que eles estão usando isso, porque nunca foram Lula. Você conheceu quando o prefeito do nosso município sendo Lula? Quando é que você conheceu o Paulo Dantas sendo Lula? Momento nenhum. Mas próximo aí à eleição, eles se juntaram para aproveitar a votação que o Lula tem muito forte em nosso estado, para agregar esses votos com ele. Então, as pessoas têm que acordar e ver que se colocar o Paulo Dantas no estado, a gente vai ter um caos. Não tem outro. Eu vejo o prefeito aí preocupado, aperreado aí na rua, dizendo que o Rodrigo não fez nada. Que é isso? O Rodrigo não é executor. O Rodrigo está em um cargo legislativo. Mas, mesmo assim, mandou mais de 2 milhões para cá. Mandou dinheiro para a creche, mandou dinheiro para a pandemia, mandou para duas associações de agricultores. Está tudo lá. Então, não tem como você dizer, não mandou. Agora, o Rodrigo está indo para uma eleição de um executivo, um cara totalmente ficha limpa, um cara novo, experiente, que tem condições de fazer o Estado crescer, que está o principal de tudo, Antônio, não está envolvido com corrupção, que o grande câncer do nosso país é a corrupção. Eu acho, Caju, inclusive, enquanto eleitor, eu acho uma decisão até simples. Imagine você ter um candidato que está concorrendo à vaga de governador afastado, suspeito de corrupção, e você tem um outro que não tem nenhuma acusação de corrupção. Qual a dificuldade do eleitor em fazer essa escolha? Eu não consigo entender a pessoa que tem dificuldade em escolher um político que é suspeito, esteve afastado do cargo, e um candidato que não tem nenhuma acusação de corrupção. Agora, reflita sobre isso. Caju, estamos agora, chegando ao finalzinho, mas eu queria que você refletisse também sobre a união da isso, oposição em União dos isso. Palmares. O Palmarino esteve acompanhando um forte grupo que esteve unindo forças aqui em União dos Palmares, o Caju,
o doutor Paulo, Sebastião de Jesus, a gente tem várias pessoas de União dos Palmares, o Zé Alfredo, que uniram forças em favor da candidatura de Rodrigo Cunha. Queria que você avaliasse isso e como você vê também o posicionamento do Bruno Lopes, que até um dia desse era oposição, mas está ausente desse grupo e apoia, a exemplo do que faz também o prefeito Aresqui Freitas, Paulo Dantas. Eu só acredito quem apoia o Paulo Dantas, de fato, de frente, é aqueles que já estão lá comendo caladinho, preocupado para não perder, aqueles que estão ganhando muito, que estão fazendo maior manifestação para não perder essa boquinha, porque tem muita gente que não faz nada e está ganhando dinheiro que é dos nossos impostos, e é eles que sim tem que estar preocupado. Mas o cidadão que não tem nada a ver, que não está de dentro disso, que é um eleitor que quer que sua cidade cresça, que quer que os recursos cheguem nos seus bairros, nos postos de saúde e na sua cidade, tem que votar no Rodrigo 44, porque é o cara ficha limpa. E por que a oposição se juntou? Preocupado com o nosso município, Antônio. A gente temos mais de 40 milhões já liberado para obras. Mas do jeito que está, será que vai ser executada essas obras? Temos um prefeito que vem prometendo há 12 anos aqui no município, tantas promessas que não saíram do papel. Um exemplo, o Matadouro. E a gente, quando conversou com o Rodrigo disse que é uma das prioridades, porque sabe que o porte da cidade de União dos Palmares é sim de ter um matadouro dentro. A gente tem o Robertão, que é no verão é na poeira, no inverno é na lama. Promessa do prefeito há mais de 12 anos. Aí chega lá, bota uma equipe com 6 pessoas tapeando para chegar à próxima eleição para tentar fazer isso e induzir o povo novamente. A gente tem 2 creches, Nova Esperança, Nilton Pereira, que era para gerar mais de 100 empregos. Está parada. Denunciei essas creches em 2018. Então, Caju, como é que vai? Eu queria agradecer, Caju, sua presença aqui no Jornal do BR. Nesse momento importante, hoje é quinta-feira, no próximo domingo a gente vai tomar essa decisão de eleger o governador do estado de Alagoas. Então, debater esse tema é algo importantíssimo. Muito obrigado, Caju, pela presença. Eu queria agradecer, Antônio, pelo espaço e dizer que em Arapiraca a gente já virou. Já colocamos 17% na frente, onde a gente perdemos no primeiro turno. Em Maceió, a gente já colocou 15% na frente. Em muitos interiores, já conseguimos virar. E a gente precisa de você, eleitor, que conscientize, que veja que você é um pai de família, você tem seus filhos e você não pode ensinar seu filho a fazer o errado. Votar no 15 é fazer o errado. Votar no 44 é votar na democracia, é votar no que é certo, é ser contra a corrupção e fazer o desenvolvimento do nosso Estado crescer. Com Rodrigo Cunha 44. E com fé em Deus, minha gente, que vocês tenham consciência e vamos, com fé em Deus, mudar e fazer o Estado crescer. Agradeço, Antônio, e agradeço a todos que estão ouvindo. E uma boa tarde a todos.